Internacionais da Universidade de São Judas Tadeu, a professora Clarissa Nascimento Fomer. Professora Clarissa, muito obrigado por atender aqui o nosso convite da Rádio Bandeirantes e um bom dia para a senhora. Cadê a professora? Bom dia também a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Professora, eu queria começar por essa sensação de que ainda estamos longe do final desse conflito. Não sei se é real essa sensação, mas é a impressão que passa. Para além das reuniões que têm acontecido sem sucesso, né, as negociações que parece que não avançaram em quase nada, o que está ficando claro a cada dia que passa é que a Rússia esperava ter resolvido essa parada bem antes, não conseguiu resolver. E também eu acho que o Vladimir Putin se colocou num caminho que não há retorno, porque qualquer coisa que ele faça que não seja a destituição do governo ucraniano, ou pelo menos ou a manutenção desse presidente rendido, ou a troca do presidente da Ucrânia, tudo menos que isso vai ser uma derrota para Vladimir Putin. A senhora tem essa impressão, faz essa análise ou pensa diferente, professora? Não, eu concordo totalmente com a sua leitura, né? Eu acho que tem algumas questões aí que a primeira delas é o que você já mencionou em relação a essa percepção que é relativamente generalizada, né, com a qual eu tendo a compartilhar também, né, de que essa intervenção, essa invasão, né, a Rússia chama de operação militar especial, né, mas enfim, o conflito de modo geral, ele me parece realmente estar durando muito mais do que, né, ali os planejadores da Rússia haviam pensado, né? Os planejadores eu digo no geral, mas talvez pensando mais diretamente no próprio governo Putin, né? Então me parece que, de fato, né, havia uma expectativa de que talvez, até por uma questão ali de assimetrias, a situação fosse se resolver, né, entre aspas, um pouco mais rápido, né? Então acho que isso é uma coisa que contribui. Mas a gente sabe que conforme esse conflito vai se estendendo no tempo e ainda juntam, né, o agravante das sanções que a gente tem observado nos últimos dias, há também o aprofundamento, o agravamento da dimensão humanitária, né? Então fica cada vez mais difícil pensar numa possibilidade de solução, porque a gente tem visto que ambos os lados também se mantêm ainda bastante irredutíveis, né, em relação às suas demandas iniciais. E há uma questão que a gente não pode deixar de desconsiderar, né, aliás, de considerar, que é justamente o fato de que essa questão, né, territorial envolvendo a Rússia e o seu entorno regional, ela não começa agora, né? Ela não começou também nos anos 90. A gente tem falado muito da questão do alargamento da OTAN, né, mas existe uma questão histórica que é muito anterior a tudo isso, né, e que tem a ver com o modo de como a Rússia se entende no sistema internacional enquanto potência. Então, são questões que não começam agora, né, já tem essas causas mais profundas anteriores. Então, isso tudo me leva a crer, né, que o que a gente está observando agora, eu tenho visto, né, muito a questão da contagem dos dias e tudo mais, mas eu acho que realmente é um conflito que não vai se restringir a uma questão de dias. A gente pode pensar em meses, talvez até anos, né? Enfim, a própria questão da Crimeia, né, que ficou muito forte em 2014, o que a gente teve depois da Crimeia, apesar ali dos acordos de Minsk, foi uma continuidade dessas tensões, né, que de alguma forma culminaram nesse momento que a gente está vivenciando agora. Então, por essas razões, eu acho que é um pouco mais complexo, de fato. É muito interessante, porque um momento anterior, vamos esquecer, Ucrânia nesse momento. Até antes de surgir essa questão, o noticiário, quando você falava de contraposição aos Estados Unidos hoje em dia, o que vinha à cabeça era a China, por causa da contraposição econômica. E principalmente depois que o presidente Trump assumiu nos Estados Unidos, isso ficou ainda mais latente e tal. Aí a questão que surge naquele momento é a nova Guerra Fria? Não, não é a nova Guerra Fria, porque não se trata de disputa de sistemas econômicos. Hoje em dia todo mundo trabalha no mesmo sistema econômico, de trocas internacionais, globalização, parará, parará, parará. Muito bem. Aí surge a Ucrânia na parada.
o assunto, que como a senhora falou, está aí há bastante tempo. Né? Mas vem o assunto. E agora volta. É a nova Guerra Fria. Será que é a mesma? Será que é a nova Guerra Fria ou é a mesma que nunca se resolveu, professora Clarice? Porque eu estava dando uma olhada para trás, né? 21 de dezembro de 1991, termina a União Soviética. Baixa lá a bandeira vermelha, sobe a bandeira da Rússia no Kremlin. Naquele dia, era o dia de Natal, o presidente, então, dos Estados Unidos, George Bush pai, faz um anúncio à nação, uma cadeia de rádio e televisão, e ele diz assim: vencemos a Guerra Fria. Aí, naquele momento, o outro lado, o Gorbachev botou a mão no peito e falou assim: ué, como venceram? Eu achei que tinha sido um acordo. E desde então você tem um trabalho dos Estados Unidos no sentido de ser a única potência. Ficou lá a Rússia. Para trás, economicamente, hoje em dia ela tem mais ou menos o tamanho do Brasil em termos econômicos, mas militarmente nunca ficou para trás. É uma nova Guerra Fria? É a mesma? Ou não é nenhuma das duas coisas? Eu acho que essa pergunta ela é bem complexa, Eduardo, e eu tenho ouvido bastante nos últimos dias, né, não só em relação à Guerra Fria, mas também à Guerra Mundial, né? Eu vejo muita gente falando de uma possível terceira Guerra Mundial. Eu acho, né, a minha perspectiva é que o que a gente está observando agora é alguma espécie de transição, né? E também não é uma transição que começou agora, tá? Eu vejo que é uma transição de muito mais longa duração, tanto é que essa questão mesmo, né, de transição hegemônica, do poder americano, essa contraposição com a China, também já tem sido discutida há bastante tempo, né, dentro da literatura, não é algo que começou agora. Eu acho que talvez esse momento, eu digo que abre essa possibilidade de transição, né, porque realmente é um arranjo que de alguma forma traz, né, questões bastante importantes para essa ordem que se instaurou, né, no pós-Guerra Fria. Então, mas eu acho que não está muito claro exatamente, né, de para onde vai exatamente esse momento de transição, né? Eu vejo que, de novo, a gente tem aí um caminho de longa duração pela frente. Dito isso, né, eu não acho que necessariamente a gente consiga falar de uma nova Guerra Fria ou de uma continuidade da Guerra Fria, porque eu acho que o sistema internacional passou por muitas mudanças, né? Enfim, se fala muito dessa questão do aumento da interdependência, a mudança das próprias potências envolvidas. Então, eu não vejo exatamente que haja necessariamente uma nova Guerra Fria ou que a gente esteja vivendo uma continuidade daquela outra Guerra Fria. Isso é uma coisa que tem sido muito discutida também nos Estados Unidos, né? Se usa muito essa metáfora da Guerra Fria ou da própria Guerra Mundial, mas eu tendo a pensar que nesses contextos, né, partindo desse princípio de que há possivelmente essa transição, eu acho que a gente pode também começar a pensar nas nossas análises, né, a olhar para esse conflito a partir das contingências próprias dele, né? Não que a gente não possa buscar historicamente entender, né, as raízes, né? A gente entende que a gente estava falando exatamente sobre isso, da questão territorial, da questão dos próprios interesses dos atores envolvidos, mas eu também acho que pode ser um momento para a gente começar a pensar, buscar em novas categorias analíticas, né? Não necessariamente ficar retomando, ler esses conflitos sempre a partir dessa dinâmica da Guerra Fria, né? Que é algo que é muito presente também nas leituras sobre as relações com os Estados Unidos e a China. Então, eu tenho tentado pensar por essa perspectiva, né? Não que a gente não possa retomar essas categorias, porque, obviamente, muitas coisas não ficaram resolvidas da Guerra Fria, como você mesmo colocou, mas acho que também pode ser interessante que a gente comece a pensar, né, nessas contingências também e não sempre retomar esses eventos, né? Mas, enfim, aí é uma perspectiva minha. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Bandeirantes Gente com a professora Clarissa Nascimento Fomer, que é professora de Relações Internacionais da Universidade São Judas Tadeu. Professor, é lógico que é assustador, é tocante, realmente é difícil de assistir as imagens desses confrontos, enfim, e o que se diz é que ainda não estamos na fase mais cruel desse ataque, é o que muitos analistas consideram. Então, lógico, não dá para tolerar esse tipo de acontecimento. Agora, eu queria perguntar para a senhora o seguinte: esse conflito
promovido pela Rússia é muito diferente de outros tantos, vários, que foram promovidos e são promovidos pelos Estados Unidos, em outras partes do mundo, Síria, Afeganistão, Iraque, Paquistão, Líbia, Iêmen. É muito diferente isso, porque a reação do mundo está sendo bem diferente. As sanções contra a Rússia nunca foram vistas contra os Estados Unidos e dá para imaginar por quê. Mas eu queria saber da senhora se historicamente, nos conflitos mundiais, se esse atual é muito desproporcional, é muito diferente e tem que causar mais escândalo mesmo do que outros promovidos pelos Estados Unidos. Professora? Eu acho que é difícil a gente fazer, né, essa comparação, porque às vezes parece que a gente pode incorrer, né, num contexto, numa situação de eventualmente tentar comparar, né, enfim, estabelecer uma gradação entre conflitos, né? Acho que a gente pode partir do princípio, né, que tem sido muito discutido nos últimos dias, né, de que, né, essa gradação na prática não existe, né, principalmente quando a gente está lidando com o sofrimento humano, né, com vidas, com a questão humanitária. Agora, de fato, né, o que a gente pode observar, né, que não difere do modo de agir ali, nem dos Estados Unidos e nem da Rússia, é justamente o fato de que a gente tem duas potências, né, que estão ali sempre em busca dos seus próprios interesses, né, e em alguns momentos, né, agindo de formas que se contrapõem às normas internacionais, se contrapõem, enfim, às instituições, como a gente observou no caso dos Estados Unidos e o Iraque. Então, realmente, né, não há novidade no modo de como a Rússia está agindo. Eu concordo que talvez exista realmente uma certa desproporcionalidade, né, no modo de como talvez a gente tenha visto as narrativas, acho que principalmente nesse debate midiático, né, que até vocês estavam conversando no início, né, no sentido de, às vezes, demonizar um lado, né, e o outro lado, enfim, parecer sempre a parte, enfim, a parte mais fraca, e é um cuidado que a gente tem que ter, né, considerando que a gente está falando de um conflito, né, não tem o bom e o mal, né, enfim, aliás, em política, de modo geral, a gente pode partir do princípio de que esse tipo de maniqueísmo, ele nunca ajuda, né, nas nossas análises. Então, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, realmente, para não incorrer no risco, né, de não olhar para essas situações com a complexidade que elas merecem. Mas, de fato, dizer que o que a Rússia está fazendo é uma coisa inédita em termos de magnitude, em termos do próprio sofrimento humanitário provocado, realmente não há nada de inédito nisso. A gente tem observado outras potências, né, tomando medidas muito parecidas, e não só os Estados Unidos, o próprio continente europeu. Então, realmente, não há necessariamente nada de novo nisso. Professora Larissa, eu já citei aqui, vou citar mais uma vez, porque eu achei o conceito muito interessante. Ontem o professor Carlos Pódio também tem nos ajudado, como a senhora entender esse momento, só da política internacional, mas, enfim, do quadro geral, das relações internacionais, inclusive, utilizou a expressão guerra econômica para a Rússia. Ele diz que as sanções vão além do que aquilo que a gente tem visto com essa característica. E eu também lembrei na conversa que estava tendo com ele da guerra cibernética. Também é uma outra frente que está soltando bombas nesse instante de outra ordem, né? A guerra militar, a partir da criação da ONU, né, Liga das Nações para a ONU, tem regras. Ainda que não sejam seguidas muitas vezes, mas elas existem, elas foram estabelecidas em acordos internacionais. Será que essas outras frentes também vão ter que ser tratadas da mesma forma? Será que também vai ter que ter regra para a guerra econômica, para a guerra cibernética? Porque as vítimas, ao fim e ao cabo, ainda que não sejam assassinadas instantaneamente como são com as bombas, são as mesmas. São as populações civis dos países. São as pessoas que precisam movimentar o seu dinheiro pelas contas eletrônicas, pelos meios eletrônicos do mundo, e até fazer negócios para comprar, para vender, ou mais do que isso, né? Para ter bens, não só de consumo mais duráveis, como para comer, né?
É uma novidade nesse aspecto também, que vai trazer alterações ou não? Dá para dizer que não, é o momento e vamos em frente. Acho que é possível que essas alterações aconteçam, né? A gente tem vários precedentes historicamente aí em que eventos levam, né, à produção de normas, né? Inclusive muitas normas às vezes são pensadas a partir dessas demandas. E o que eu acho que é interessante nisso, né, para a gente pensar nessas várias frentes que esse conflito tem, né, a questão econômica, a questão cibernética, é que de alguma forma também acaba sendo um contraponto, né, à ideia que foi muito difundida, né, no período de consolidação ali das instituições da ordem liberal internacional, né, particularmente depois do fim da Segunda Guerra Mundial, de que a gente poderia estabelecer essa divisão bastante clara entre o que é a guerra e o que é a paz, né? Que é uma visão bastante simplificada da situação, né? No sentido de que o conflito, na verdade, ele é a parte mais superficial, vamos dizer assim, da violência, né? A estrutura de violência, ela pode ser difundida em diversas outras áreas, né? Inclusive pela via diplomática, inclusive pela via econômica, né? E aí a gente tem esses outros dispositivos, né? Como o dispositivo cibernético que vocês pontuaram. Então, eu acho que a demanda, talvez, pensando do ponto de vista das normas e do ponto de vista do próprio debate político sobre essa questão, é de se pensar cada vez mais nessa violência em termos estruturais, né? E não só na violência quando o conflito realmente vem à tona, né? Quando há um choque direto de forças, né? Porque realmente eu tendo a ver que o conflito ele é a ponta do iceberg, né, literalmente, de uma estrutura de violência que é muito mais complexa e que pode, né, como vocês mencionaram, ser difundida e ser, né, permeada aí por vários tipos de instrumento que, dentro dessa leitura que se estabeleceu durante a ordem liberal internacional, né, são geralmente tratados como mecanismos pacíficos, né, mas que, como a gente tem observado, né, enfim, causam impactos muito grandes, né, enfim, na vida dessas pessoas e que são igualmente violentos, né. Então, acho que com certeza abre um espaço de debate, pelo menos, para a gente pensar essa dimensão estrutural da violência. Professora, só para encerrar, pelo menos da minha parte, e o Brasil, hein, nessa história toda? Porque o Brasil, historicamente, sempre teve um papel de destaque em conflitos, de um modo geral, sempre foi mediador, né? Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, teve papel importante na mediação de conflitos, enfim, e perdeu esse espaço. Claramente perdeu esse espaço e, para além disso, tem se apresentado em condições que a gente não sabe que consequência terão para a imagem internacional do país. Só para não ir muito longe, a visita que o presidente Bolsonaro fez a Vladimir Putin, sabendo que estava próximo de acontecer um conflito, era absolutamente desnecessária, né? E ele foi aconselhado, ao que consta, pela nossa diplomacia, mas manteve. E o discurso dele, inclusive, dúbio, dizendo que vai se manter em equilíbrio, né? Quando o discurso claramente é pró-Rússia. Enfim, como é que o Brasil sai no cenário internacional disso tudo, professora? Essa também é uma boa pergunta e a resposta talvez não seja necessariamente a mais animadora, né? E, enfim, eu acho que a gente já vem também de um bom tempo, né? De uma trajetória que é de um desmonte, né? De várias políticas públicas importantes, né? Tanto no plano doméstico, incluindo o campo da saúde, da educação, e também do campo de política externa, né? Tanto que é uma coisa que a gente, nas nossas aulas, sempre comenta com os alunos, né? De que quando a gente vai escolher um candidato, a gente tem sempre que olhar para as plataformas de política externa, né? Porque por mais que pareça algo muito distante da nossa realidade, a política externa, ela influencia diretamente, né, o modo de como o Brasil vai ser percebido no exterior e também, obviamente, influencia, né, esse andar dessas outras políticas, né, do campo doméstico. E o que a gente tem observado, de fato, é um processo de desmonte dessa tradição diplomática, né, brasileira, focada no Itamaraty, de essa defesa da mediação, do pacifismo,
Enfim, o próprio caminho que o Brasil vinha traçando nas últimas décadas de aumentar a sua projeção, né? A gente teve um aumento aí do investimento dos dispositivos de cooperação Sul-Sul, que inclusive, né, envolviam a Rússia. Então, o relacionamento com a Rússia, isso foi muito dito nos últimos dias, não é exatamente um problema, né? Faz parte da nossa diplomacia, faz parte das nossas relações exteriores. A questão é que realmente, né, essa visita, nesse momento, ela acabou tendo... ela passa uma mensagem, né, que não necessariamente seria a mais interessante para esse contexto de conflito, né? E tende a gerar essa confusão, porque a gente tem o presidente agindo de uma forma e transmitindo um discurso, e por outro lado a gente tem o campo diplomático, né, as instituições oficiais indo por uma outra via, né, e atuando na ONU no sentido, né, de reforçar a sanção, né, que estava sendo, aliás, a resolução, né, que, enfim, criticava as ações da Rússia na Ucrânia. Então, a gente percebe que há um descompasso claro, né, entre esse campo presidencial e as alas mais associadas ao presidente por consequência, e, por outro lado, esse campo diplomático. Então, a perspectiva definitivamente não é nem um pouco animadora, né, pensando tanto da mensagem, do ponto de vista da mensagem que se passa do ponto de vista doméstico, quanto do ponto de vista internacional, né, de que é realmente uma postura de política externa errática, né, enfim. Então, infelizmente, acho que é mais uma dessas situações em que o nosso papel de política externa ele acaba sendo bastante reduzido, e com isso junto à nossa projeção. Professora Clarissa Forner, professora doutora de Relações Internacionais na Universidade de São Judas Tadeu, muito obrigado pela atenção com o Vinda Bandeirantes nesse sábado de manhã, e até uma próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. São 9h35 no Jornal da Bandeirantes. Gente, Agostinho. É isso. A gente volta já.